Então, eu estou projetando para vocês o roteiro da nossa aula prática sobre sistema respiratório, tá? E eu tenho aqui um atlas fotográfico para ajudar a gente no estudo desse roteiro e tem um modelo virtual tridimensional aqui também para auxiliar a gente nessa aula prática. Então a gente vai seguir o nosso roteiro aqui. Então se você tiver aí no teu computador, abre numa aba o roteiro para facilitar e você ir acompanhando. Eu vou tentar explicar seguindo mais ou menos a sequência aqui do roteiro, tá? Então o nosso roteiro de aula prática sobre sistema respiratório, ele começa com o nariz. Por quê? Porque o sistema respiratório, nós já vimos, ele começa no nariz. E aqui a gente tem algumas estruturas que ele está falando do nariz, né? Então, primeiro, né, vamos seguir mais ou menos essa ordem. Então, no nariz, nós vamos ter... deixa eu só fazer um pequeno para me auxiliar aqui. Vou fazer um esqueminha para ficar mais fácil para mim. Só um minutinho. Isso. Então, ó, no nariz a gente tem a raiz do nariz. Então, essa região aqui, ó, na câmera, eu estou mostrando também. Então, aqui em cima, onde tem os ossos nasais, é a raiz do nariz. Aqui embaixo é o ápice do nariz. E aqui, entre a raiz e o ápice, desculpa, é o dorso do nariz, né? De cada lado do ápice do nariz, a gente vai ter uma asa ou aba do nariz. E aqui embaixo a gente vai ter dois orifícios. Esses orifícios são as narinas. E logo acima dessas narinas, nós temos um pequeno espaço que a gente chama de vestíbulo do nariz. E nesse vestíbulo do nariz, nós temos pelos aqui que recebem um nome especial de vibriças. Então a gente consegue ver isso aqui também. Deixa eu achar um modelo onde esteja mais fácil. Ó, então, aqui eles colocaram as etiquetas, tá? Os nomes estão trocados aqui. Então, o orifício é a narina, e esse espaço aqui é o vestíbulo, e os pelos que a gente tem aqui são as vibriças. Nós já vimos que a cavidade nasal é dividida ao meio por uma parede que recebe o nome de septo nasal, ou septo do nariz, tá? Se a gente remove esse septo nasal e olha para as paredes laterais da cavidade nasal, nós vamos perceber as conchas nasais. Então a gente vai ver lá em cima, deixa eu achar uma outra imagem que seja mais didática aqui, ó. Nós vamos perceber aqui em cima, ó, a concha nasal superior, tá? Aqui embaixo é a boca, tá? Para vocês se orientarem. Aqui é a boca, aqui é a cavidade nasal, aqui em cima estaria o olho, tá? É que essa peça aqui está bem dissecada já, né? Então, a concha nasal superior, a concha nasal média e aqui embaixo a concha nasal inferior. Abaixo da concha nasal superior, o meato nasal superior. Abaixo da concha nasal média, o meato nasal médio. E abaixo da concha nasal inferior, o meato nasal inferior. Então, esse espaço é o meato nasal inferior. E nós falamos também nas aulas, né, que aqueles seios paranasais, eles se abrem na cavidade nasal. Então a gente tem aqui, ó, o seio frontal, lá no osso frontal. O seio esfenoidal, lá no osso esfenoide. O seio maxilar, foi aberto um buraco aqui para mostrar lá o seio maxilar. Tem o seio, as células etimoidais, se comunicam com a cavidade nasal também. Ó, mostrando aqui, né, o seio esfenoidal. Então, vocês podem depois, com mais tempo, né, revisarem isso aqui. Vocês devem fazer isso, na verdade. E aí vocês vão conseguir. Ó, ele está mostrando certinho, ó, seio
frontal, as células aqui do etimoide, o seio esfenoidal, e esses seios se conectam com a cavidade nasal. Na sequência do roteiro, a gente tem a faringe. Então a gente tem o seguinte, ó, isso aqui é a cavidade nasal. O ar entra na cavidade nasal pelas narinas. Aí o ar passa por dentro da cavidade nasal e ele entra em contato com a mucosa, essa membrana que forra aqui as conchas nasais e o septo nasal. Essa região aqui, ó, é o limite. Até aqui é a cavidade nasal. Daqui para trás começa a faringe. Então, aqui nós vamos ter duas aberturas, uma de cada lado do septo nasal. Essas aberturas são os coanos. Tá? Então fica nessa altura aqui. Então, aqui é cavidade nasal, essa altura aqui é onde ficam os coanos, aqui já é a faringe. Aqui mesma coisa, né? Aqui já é a faringe também. Ó, aqui está com o septo nasal, então aqui embaixo tem uma abertura, aqui teria outra. Então a cavidade nasal vem e aqui já é a faringe. Deixa eu ver se tem uma imagem mais bonita aqui para a gente... Ó, aqui dá para ter uma ideia, né? A cavidade nasal e aqui a faringe. A faringe ela começa aqui atrás da cavidade nasal e ela desce para o pescoço. Ela passa aqui atrás da cavidade bucal e vai até o pescoço, tá? Deixa eu achar onde é que estava. Isso. Então a gente vai ver a faringe. Nesse modelo tridimensional aqui a gente consegue também analisar essas estruturas. Se a gente pegar aqui e for, né? Ó, e foi retirando, a gente vai perceber lá dentro, ó, o seio maxilar. Repara que ele fica dentro da maxila. Se eu pegar e deixar a maxila transparente, eu não sei porque ele não quis. Vou tentar de novo. Isso, ó. A maxila transparente, a gente consegue ver lá dentro, ó, o seio maxilar, seria esse espaço aqui. Aqui a mucosa nasal e a gente, olhando aqui atrás, deixa eu diminuir o zoom, posicionar melhor a peça. Opa! Esse tubo aqui é a faringe, tá? Então a faringe é um órgão com formato de funil. Ela é mais larga aqui em cima, ela desce em direção ao pescoço e ela vai estreitando. Então ela começa lá atrás da cavidade nasal, passa atrás da cavidade bucal, chega no pescoço. No pescoço ela vai se comunicar aqui com a laringe, com a traqueia, e essa continuação dela aqui formaria o esôfago, que não está nesse modelo. O esôfago vai lá para o estômago. Então na faringe passa o ar, que vem lá da cavidade nasal, passa o alimento, que vem da cavidade bucal, e aqui no pescoço o ar passa da faringe para a laringe e vai para os pulmões. O alimento passa da boca para o esôfago e vai para o estômago. Com isso a gente diz que a faringe tem 3 porções. Ela tem uma porção lá em cima, né, uma porção superior, que a gente chama de parte nasal da faringe. Aqui está em inglês, tá? Em inglês eles chamam isso aqui de nasofaringe ainda, né? Aqui a parte oral da faringe e aqui a parte laríngea da faringe, tá? Então parte nasal da faringe, parte oral da faringe e parte laríngea da faringe, tá? Essas são as 3 porções da faringe. Nessa imagem aqui a gente está vendo, ó, isso aqui é a parte nasal da faringe. Por quê? Porque fica posterior à cavidade nasal. Aqui é a parte oral da faringe. E lá embaixo, não está mostrando nessa fotografia, estaria a parte laríngea da faringe. Aqui na parte nasal da faringe tem algumas estruturas que é interessante a gente observar.
Primeiro, tem um canal que começa na parte nasal da faringe e vai até lá dentro do osso temporal e se abre lá dentro do osso temporal, na verdade dentro da orelha média, que fica dentro do osso temporal. Esse canal que vai da parte nasal da faringe até lá dentro da orelha média, lá dentro do osso temporal, se chama tuba auditiva. E essa tuba auditiva serve para equalizar a pressão do ar dos dois lados do tímpano. Tá? E então a gente consegue observar a abertura da tuba auditiva aqui na parte nasal da faringe. Essa abertura, onde está esse alfinete, se chama ósteo faríngeo da tuba auditiva. E ao redor desse ósteo faríngeo tem uma pequena prega, essa dobra aqui chamada de toro tubário, tá? Toro tubário. A gente observa também aqui no teto da parte nasal da faringe um acúmulo de tecido linfóide. O que é tecido linfóide? Aqui eu tenho células do sistema imunológico. Então, o tecido linfóide é um tecido onde eu tenho bastante células do sistema imunológico, eu tenho bastante linfócitos, né? Daí vem linfóide. E esse acúmulo de tecido linfóide que nós temos aqui no teto da parte nasal da faringe se chama tonsila faríngea. Isso aqui é a tonsila faríngea. Então, a parte nasal da faringe tem essas estruturas, tá? Você tem o ósteo faríngeo da tuba auditiva, o toro tubário, protegendo ele, e você tem também a tonsila faríngea. Dando continuidade no nosso roteiro, né? Então a gente falou do nariz, falamos da faringe, vamos falar agora da laringe. Vamos ver aqui. Então aqui são fotografias, né, de material anatômico mostrando a laringe em diferentes vistas. Aqui a gente está olhando a laringe por trás. Então, para a gente ver a mesma coisa aqui no modelo, a gente olha aqui na parte de trás e vamos retirar. Tirei a parte laríngea da faringe e dei um baita de um zoom aqui. Tá? Eu vou retirar algumas estruturas. Diminuir o zoom. Ó. Agora a gente está olhando de frente. Só para lembrar o seguinte, a laringe ela está localizada no pescoço, tá? Então a laringe está localizada no pescoço. A laringe ela tem um esqueleto de cartilagens. Então nós vamos ter várias cartilagens que vão formar o esqueleto da laringe. A maior dessas cartilagens é essa que eu estou selecionando aqui, ó, que está em amarelo, que é chamada de cartilagem tireoidea. Aqui, ó, essa tradução aqui do inglês não está legal, tá? Ele está tentando traduzir do inglês aqui, mas não está ok, não. O correto é cartilagem tireoidea. Só olhar lá no nosso roteiro de aula prática. Então eu tenho a cartilagem tireoidea. Repara que essa cartilagem tireoidea, ela se conecta aqui com o osso ióide. A tradução aqui também está errada. Se conecta com o osso ióide. Vocês se lembram do osso ióide? Faz parte do sistema esquelético, aquele osso que a gente tem no pescoço. Tá? Ele não é parte da laringe, não. Ele é um osso, parte do sistema esquelético que está aqui no pescoço. Então, voltando para o esqueleto da laringe. Então a gente tem a cartilagem tireoidea. Repara que ela é fechada aqui na frente. Ela é fechada aqui na frente, mas atrás ela se abre. Ela tem duas lâminas, uma de cada lado. Abaixo da cartilagem tireoidea tem uma outra cartilagem que tem um formato de anel, que é a cartilagem cricoidea. Cartilagem cricoidea. Ela é estreita na frente, bem estreita, e atrás ela é bem mais larga. E vocês vão reparar aqui também que essas cartilagens que a gente tem na laringe, elas são conectadas umas às outras por
ligamentos. Ó. Nós temos vários ligamentos que conectam essas cartilagens. E existem também articulações, né? Um pouco fora daquilo do tradicional de articulação, mas se considera também algumas articulações aqui que conectam essas cartilagens. Então a gente tem cartilagem tireoidea, logo abaixo dela a cartilagem cricóidea. Essas duas cartilagens são fáceis de você apalpar no pescoço, né? Você tem a cartilagem tireoidea, que forma essa saliência no pescoço, e abaixo dela, se você apalpar com cuidado, você consegue sentir a cartilagem cricóidea. Na parte posterior, nós vamos ter aqui, ó, a epiglote. Deixa só eu fazer. Ó, eu vou retirar porque aqui tem estruturas aqui que são que não é do esqueleto, né? São outras estruturas que a gente tem aqui e eu estou só retirando elas. Então a gente vai ter aqui outras cartilagens que a gente vai poder observar. Essa que tem um formato que lembra uma folha é a cartilagem epiglótica, tá? Cartilagem epiglótica. Ou você pode chamar também de epiglote. E aqui, ó, em cima da cartilagem cricóidea, nós vamos ter aqui, uma de cada lado, as cartilagens aritenoideas. Tem uma aqui e do outro lado tem outra cartilagem aritenoidea. Okay? E em cima de cada cartilagem aritenoidea, nós vamos ter uma outra cartilagem bem pequena chamada cartilagem cuneiforme, não é? Cartilagem cuneiforme. Cuneiforme não, desculpa, cartilagem corniculada. Deixa eu ver se isso está no nosso roteiro. Eu nem coloquei no roteiro, mas é a cartilagem corniculada. Fica uma em cima de cada cartilagem aritenoide. Então, essas são as cartilagens que a gente vai ter aqui no esqueleto da laringe, tá? A cartilagem tireoidea, a cartilagem cricóidea, eu estou marcando em amarelo, são ímpares, né? Só tem uma de cada uma. A cartilagem epiglote, só tem uma também. As cartilagens aritenoides são duas, uma de cada lado. Em cima de cada cartilagem aritenoide, uma cartilagem corniculada. São as maiores cartilagens, né? E as mais importantes, vamos dizer assim, no esqueleto da laringe. Se a gente for observar aqui, a gente vai... Deixa eu ver se ele tem uma imagem frontal. Ó, a cartilagem tireoidea, embaixo dela a cricóidea, aqui olhando por trás, a epiglote, as aritenoides, em cima delas corniculadas. Né? As imagens não estão assim, né? São fotografias muito bonitas, mas dá para perceber. Nessa imagem aqui, ó, a faringe foi aberta, a gente está olhando a língua lá na frente, atrás aqui a laringe, a epiglote, né? A abertura aqui superior da laringe. E aqui nós estamos vendo dentro da laringe. E dentro da laringe, nós temos duas estruturas que são bem interessantes aqui, que são esses dois pares de pregas, né? Então a gente tem aqui em cima a prega vestibular, abaixo a prega vocal. Do outro lado tem a mesma coisa, em cima a prega vestibular e embaixo a prega vocal. Essas pregas vocais, elas se movimentam, elas podem se aproximar ou se afastar, e a gente usa isso para produzir som. Quando você está só respirando, as pregas vocais elas ficam afastadas. Quando você vai falar, você aproxima as pregas vocais, o ar passa entre esse espaço, né, entre as pregas que estão ali fechadas, isso causa uma vibração que depois as estruturas da face articulam essas vibrações, esses sons, em palavras. Tá?
E a presença das pregas vocais vai dividir esse espaço aqui dentro da laringe em 3 andares. O andar de cima a gente chama de vestíbulo da laringe. Então essa região aqui em cima, vestíbulo da laringe. O andar no meio, onde ficam as pregas, a gente chama de glote. E o andar abaixo das pregas a gente chama de cavidade infraglótica. Tá? Então vestíbulo da laringe, glote e aqui cavidade infraglótica. Oi. Para moldar o timbre de voz, nós vamos ter algumas características. Tá? Essa imagem não está mostrando, porque aqui está só o esqueleto da laringe. Mas tem vários músculos aqui. Tem toda uma musculatura que usa o esqueleto da laringe como ponto de origem de inserção. E essa musculatura a gente usa para movimentar as pregas vocais, para aproximar e para afastar elas. Então o que acontece? Primeiro, nas mulheres as pregas vocais tendem a ser mais curtas. Nos homens as pregas vocais tendem a ser mais longas. Tá? Os homens também, por conta dos hormônios masculinos, tendem a desenvolver. Por isso que você observa nos homens essa saliência no pescoço. Essa saliência no pescoço é essa estrutura aqui, ó, chamada de proeminência laríngea. As mulheres também têm. Só que nos homens, o efeito dos hormônios faz com que o esqueleto da laringe, toda a laringe, cresça mais, aumente mais de tamanho. E nas mulheres, a laringe cresce menos do que nos homens. Então isso também contribui. Então os homens têm uma laringe maior, uma musculatura na laringe mais desenvolvida. Então isso acaba mudando o timbre de voz dos homens em relação às mulheres. Os homens têm uma tendência a ter uma voz mais grave e as mulheres uma tendência a ter uma voz mais aguda. E é claro que você vai ter variações anatômicas de pessoa para pessoa, né? Diferenças no formato, no tamanho, e isso vai influenciar. E não só variações na laringe, porque a laringe ela produz o som. Quando o ar passa, né, durante a expiração, o ar passa pelas pregas vocais, ali você vibra essas pregas e isso gera um som. Mas esses sons eles são articulados depois pelas estruturas da face, então pela língua, pelos lábios, pelos dentes. Além disso, esses sons eles ressoam naqueles seios paranasais. Então tudo isso, toda a morfologia, toda a anatomia da face da pessoa também vai influenciar no tom de voz da pessoa depois. Tá? Então é bastante essa questão da produção dos sons, da fala, é uma coisa muito complexa. Tem um controle, né, do sistema nervoso bastante. Essas pregas vocais elas têm uma inervação muito desenvolvida para você poder gerar os sons e depois as estruturas, a musculatura toda da face também é muito inervada para você poder articular isso em sons. Tá? Nada. Então aqui, como eu estava falando, né, você tem esse esqueleto da laringe e lá dentro você tem as pregas vocais. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor essas pregas vocais aqui. Eu vou dar colocar em transparência essas estruturas. Tá? Vamos tentar colocar essas estruturas aqui em transparência. Para mostrar lá dentro essas parecem umas, por isso que chamavam antigamente de cordas vocais, né? Ó. Então aqui está mostrando uma parte das pregas que são os ligamentos. Então a gente tem em cima o ligamento vestibular, que depois vai ficar coberto pela mucosa e vai formar a prega vestibular. As pregas vestibulares, elas não participam do mecanismo de produção do som. Elas funcionam como uma proteção para as pregas vocais. Tá? E abaixo aqui as pregas vocais. Então você tem o ligamento vocal
Depois você tem preso nesse ligamento um músculo chamado de músculo vocal, e isso tudo fica coberto por uma mucosa e vai formar o que a gente chama de prega vocal. Então é essa saliência aqui. Isso é bem, né? É o tipo de coisa que antes da gente ver pela primeira vez, assim, a gente tem uma ideia de que é uma coisa tão... parece tão complicado, né? Mas quando você olha, você fala, nossa, mas é só essa prega aqui, só essa saliência? Sim, é só isso aqui mesmo. Agora, isso tem todo um controle do sistema nervoso, tá? Para fazer isso aqui funcionar. E você produzir os sons. Aqui é uma outra imagem, né? Uma outra laringe aberta, mostrando aqui em cima a região do vestíbulo, essa região aqui da glote, a cavidade infraglótica e aqui dentro as pregas. Ó. A prega que fica em cima, a vestibular, e a prega que fica embaixo, a prega vocal. Tá? E uma coisa muito importante, pessoal, os tumores de laringe, eles representam mais de 50% dos tumores de cabeça e pescoço. Tá? E um dos principais fatores que causa tumores em laringe é o tabagismo. Então, o tabagismo é uma fonte de muitas doenças. Por exemplo, câncer de língua é muito mais comum em tabagistas. Né? Tumores de língua, câncer de laringe, tumores de laringe, muito mais comum em tabagistas. E como é que se faz para tratar esses tumores de laringe, por exemplo? Isso vai depender do grau de desenvolvimento que a doença está quando ela é diagnosticada. Mas dependendo da situação, né, porque que sintomas que esses tumores de laringe dão? Geralmente ele começa com uma rouquidão. Uma rouquidão, às vezes a pessoa tem tosse, tem dificuldade para engolir, às vezes, para se alimentar, tem dificuldade para falar. Né? E depois só é que vai aparecer dor na laringe. Normalmente é uma sequência assim. Então, muitas vezes a pessoa só vai procurar um especialista quando isso está já num estágio avançado. Né? E às vezes a pessoa é fumante, ela não acha que aquilo ali é um tumor, ela acha que é por conta do cigarro, é por conta do tempo, é alguma doença respiratória, alguma faringite, alguma coisa assim. Então, muitas vezes as pessoas que têm esses tumores de laringe, elas só vão procurar uma assistência médica quando o tumor já está avançado. E aí, às vezes, é preciso fazer uma cirurgia chamada de laringectomia, que é para retirar a laringe da pessoa. Então, a pessoa fica sem laringe. Ou seja, a pessoa perde a capacidade de falar usando a sua laringe. Isso prejudica muito, né? Imagina você ficar sem a fala, isso prejudica muito a tua qualidade de vida, tá? Então isso assim, tumores de laringe, pessoal, isso é mais um dos 1000 e tantos motivos que existem para evitar o tabagismo, tá? O tabagismo causa diversas doenças e é uma coisa que é evitável. Então, dando continuidade, né? Então a gente falou da laringe, vimos ali as cartilagens, as estruturas que formam as regiões. Vamos falar agora da traqueia. Por quê? Porque a gente tem aqui no pescoço a laringe e abaixo da laringe começa a traqueia. Então essa estrutura que eu selecionei aqui é a traqueia. Então a traqueia é um órgão tubular que começa no pescoço, logo abaixo da laringe. Então a traqueia ela começa no pescoço e ela vai lá para dentro do tórax. Uma coisa interessante que não está sendo mostrada aqui nessa imagem, mas é que aqui no pescoço, nessa região aqui entre a laringe e a traqueia, aqui fica alojada uma glândula chamada de glândula tireoide. Tá? Glândula tireoide. Vamos ver se aqui a gente tem uma imagem onde tenha a glândula para a gente poder enxergar. Não, aqui eles tinham dissecado e removido também. Mas enfim, fica localizada nessa região aqui, ó, entre a laringe e a traqueia, a glândula tireoide. É uma glândula que produz hormônios, tem uma função endócrina. Então a gente tem aqui a traqueia.
Então aqui dá para perceber bem que é um órgão tubular. Se a gente voltar aqui, nessa imagem, ó, que é a laringe, aqui já é a traqueia, tá? Então é um órgão tubular. Deixa eu posicionar melhor esse modelo. Então a traqueia, ela é formada por anéis incompletos de cartilagem. Cada faixa dessa aqui em azul é um desses anéis de cartilagem, tá? Essas cartilagens são chamadas de cartilagens traqueais. E entre essas cartilagens, essas faixas brancas, são ligamentos que conectam essas cartilagens traqueais. E esses ligamentos são chamados de ligamentos anulares. Então, na traqueia, a gente tem uma cartilagem traqueal, um ligamento anular. Outra cartilagem traqueal, outro ligamento anular. Outra cartilagem traqueal, outro ligamento anular. E assim sucessivamente, ao longo de toda a traqueia. Só que, como eu disse, essas cartilagens traqueais são anéis incompletos. Eles não são anéis completos, eles são incompletos. Por quê? Porque aqui na parte posterior, onde está vermelho, aqui a gente não tem cartilagem. Ó. Pode ver que a cartilagem vem até aqui e até aqui. Essa região aqui, essa parede posterior da traqueia, é chamada de parede membranácea da traqueia. E por que não tem cartilagem aqui? Porque aqui passa um outro tubo, que é o esôfago. Então aqui está o final da faringe, e a faringe ela vai se conectar aqui com o esôfago. Então a gente tem lá a traqueia, atrás da traqueia fica o esôfago, e atrás do esôfago ficaria a coluna vertebral. Tá? Então a gente tem a traqueia, aqui passa o esôfago, e atrás do esôfago a gente já tem a coluna vertebral. Então essa parede membranácea, ela tem uma certa flexibilidade. Então o que acontece? Como a traqueia ela tem esse esqueleto de cartilagem, ela fica sempre aberta para o ar ficar fluindo. O esôfago que está atrás da traqueia, ele não tem um esqueleto de cartilagem. O esôfago é um órgão muscular. Então o esôfago ele fica normalmente fechado. O esôfago ele vai só abrir ou só dilatar quando o alimento passa. E aí essa parede membranácea aqui da traqueia é importante, porque quando o alimento passa pelo esôfago, o esôfago expande, tá? E essa parede aqui, como ela não é de cartilagem, ela é mais muscular, ela consegue então dobrar e voltar para o seu formato. Então isso permite com que o esôfago possa expandir quando o alimento está voltando, sem causar problemas aqui com a traqueia, tá? E o fato da traqueia, por que a traqueia não é um tubo contínuo de cartilagem aqui? Porque senão ela seria muito dura, muito rígida. O fato da traqueia ter esse formato em que ela tem essas cartilagens traqueais ligadas por esses ligamentos anulares, isso dá uma certa flexibilidade para a traqueia, tá? E ao mesmo tempo ela fica sempre aberta para permitir a passagem do ar. Quando chega lá dentro do tórax, vocês podem perceber aqui que dentro do tórax a traqueia ela acaba se dividindo, ó. Ela vai formar os brônquios principais. Então eu tenho a laringe, a traqueia, dentro já do tórax, atrás do coração. A traqueia se divide em um brônquio principal esquerdo que vai penetrar aqui dentro do pulmão esquerdo. E ela vai ter formar um outro brônquio, que é o brônquio principal direito, que vai penetrar dentro do pulmão direito. Então isso é o que dá para perceber aqui, ó, a traqueia, aquela dividindo, formando os dois brônquios. O brônquio principal esquerdo e aqui o brônquio principal direito. Aonde a traqueia se divide, ela forma uma prega aqui dentro. E essa prega se chama carina da traqueia.
tá? Carina da traqueia. Ó, então aqui a traqueia, ela dividindo, formando o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Aqui vocês conseguem perceber que há uma diferença entre o brônquio principal esquerdo e o direito. O brônquio principal esquerdo, ele é mais longo, ele é mais fino também, e ele faz uma curva, né? Ele é mais horizontal. O brônquio principal direito, ele é mais curto, ele é mais retilíneo também, e ele é mais calibroso. Por que o brônquio principal é mais longo? Porque do lado esquerdo a gente tem o coração, né? Isso desloca o pulmão esquerdo mais para a lateral, e aí esse brônquio tem que ir lá para alcançar o pulmão. Aqui a gente está olhando a traqueia por trás, dá para ver a parede membranácea, ó, como é, né, uma estrutura mais flexível, e aqui a gente consegue ver os anéis de cartilagem. Então eu tenho a traqueia, ela se divide formando os brônquios principais, esquerdo e direito. Esses brônquios principais entram dentro do pulmão. E dentro do pulmão, esses brônquios continuam se ramificando. Então, o brônquio principal, primeiro ele vai se ramificar e formar o que a gente chama de brônquio lobar. Cada brônquio lobar vai se ramificar ainda, formar o que a gente chama de brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares ainda vão se ramificando até formarem os bronquíolos, que vão depois acabar dando origem aos alvéolos pulmonares. Mas aqui, ó, de brônquio principal em diante, está tudo dentro dos pulmões. Tudo isso está acontecendo dentro dos pulmões, tá? Então nós temos dois pulmões. Aqui está mostrando o pulmão esquerdo e esse aqui é o pulmão direito. Aqui a gente consegue ver a mesma coisa. O pulmão esquerdo desse lado e o pulmão direito desse lado, tá? Dentro do nosso corpo, cada pulmão fica dentro de uma membrana, de uma bolsa, chamada de pleura. Então o pulmão esquerdo fica dentro de uma bolsa, fica todo envolvido por uma bolsa que a gente chama de pleura, que no caso a pleura esquerda, que eu marquei em amarelo. O pulmão direito também fica todo dentro de uma bolsa, que eu marquei em amarelo aqui, chamada de pleura direita. Então você pode imaginar o pulmão como um balão que fica dentro de outro balão. Então imagine que o pulmão direito é um balão. Por que um balão? Porque dentro do pulmão direito tem ar. Tá? Tem ar. E ele fica dentro de um outro balão que é a pleura esquerda. E o que tem entre a pleura e o pulmão? Entre a pleura e o pulmão tem um espaço muito pequeno chamado de espaço pleural. E esse espaço pleural fica preenchido por um líquido, chamado de líquido pleural. Tá? E a presença da pleura é importante para quê? Para manter o pulmão inflado, manter o pulmão no seu tamanho normal. Tá? Então eu vou retirar a pleura aqui dos dois lados, vou dissecar a pleura, e aí eu tenho os pulmões. Ó, vocês conseguem perceber que o pulmão esquerdo ele é dividido em duas partes. Nós dizemos dois lobos. O pulmão esquerdo tem o lobo superior e o lobo inferior, enquanto que o pulmão direito tem três partes. O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Por que o pulmão esquerdo só tem duas partes? Por que ele é menor do que o direito? Porque o coração fica aqui. Ó. O coração ocupa um espaço enorme aqui do lado esquerdo do tórax. Então, o coração embriologicamente ele se desenvolve primeiro do que os pulmões. Então o coração vai se desenvolvendo. Quando o coração já está desenvolvido, já está inclusive batendo, funcionando, aí é que os pulmões vão se desenvolver aqui dentro do tórax. E aí sobra menos espaço para o pulmão esquerdo se desenvolver. Numa pessoa que não fuma, que vive num lugar que não é muito poluído, que tem uma boa qualidade do ar, o pulmão tem essa cor que vocês estão vendo aqui, ó, ele é rosa, tá? Ele é bem rosado e ele tem uma consistência que lembra uma espuma, ele é bem macio. Essas fotografias aqui provavelmente são
do pulmão de um fumante, tá? Porque vocês veem que ele está escuro, ele está preto. É claro que isso aqui foi fixado em formol, o formol escurece mesmo o material, mas aqui ele está muito escuro. O que é esse preto aqui? Isso aqui é a fuligem, né, da fumaça do cigarro e também da poluição que está no ar, que vai ficando impregnado aqui nos pulmões. Então esse aqui é um pulmão direito, a gente consegue perceber que ele tem uma parte aqui, um lobo superior, o lobo médio e aqui embaixo o lobo inferior. O pulmão esquerdo só tem dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. E esses lobos, pessoal, eles são separados. Então, no caso do pulmão esquerdo, o lobo superior e o lobo inferior são separados pelo que nós chamamos de fissura oblíqua. Tá? Então, essa fissura ela é bem profunda e ela separa completamente aqui um lobo do outro. Esses lobos, eles são inclusive funcionalmente independentes. Então, esse lobo funciona independente desse aqui. Isso é muito bom, porque se uma pessoa tiver um problema no lobo superior, é possível cirurgicamente remover esse lobo e esse aqui continuar funcionando, ou vice-versa. Tá? Já o pulmão direito, ele tem três lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Esses lobos são separados por duas fissuras. Então a gente tem aqui uma fissura maior, chamada de fissura oblíqua, igual no pulmão esquerdo. E tem aqui uma outra fissura menor, chamada de fissura horizontal, que você só vai ter no pulmão direito. Então só o pulmão direito tem três lobos e só ele vai ter a fissura horizontal. O pulmão esquerdo, ele só tem a fissura oblíqua, só tem dois lobos. Tá? Agora, o pulmão esquerdo, ele tem essa marca, ó, ele tem uma depressão aqui chamada de impressão cardíaca. Né? É onde o coração fica ali bem junto, bem próximo do pulmão esquerdo. A gente consegue perceber isso aqui também. Ó. É essa região aqui, a impressão cardíaca. Uma outra coisa interessante é que essa extremidade aqui do lobo superior do pulmão esquerdo, a gente chama isso aqui de língula. Então, no pulmão esquerdo não chega a formar um lobo médio, como no direito. Fica só essa região chamada de língula. Tá? Outra coisa que vocês percebem é que os dois pulmões eles têm um formato meio triangular. Né? Então, eles têm uma região superior, que fica aqui na altura da base do pescoço, que a gente chama de ápice do pulmão. E tem uma região inferior mais larga, que a gente chama de base do pulmão. Essa base do pulmão ela fica assentada sobre o músculo diafragma. Tá? Ela fica apoiada em cima do músculo diafragma. O pulmão esquerdo, mesma coisa. Tá? Ele tem um ápice aqui em cima e ele tem uma base aqui embaixo, que fica assentada em cima do pulmão do músculo diafragma. Essa imagem aqui está mostrando a traqueia, os brônquios, né, e os pulmões. Tá? Aqui do lado esquerdo, com o lobo superior e lobo inferior, e aqui do lado direito, com os três lobos. E aqui está dissecado, ó, mostrando como os brônquios vão se ramificando. Né? O brônquio principal entra dentro do pulmão e vai se ramificando. Primeiro, o brônquio principal forma os brônquios lobares, um para cada lobo. Então, se o pulmão direito ele tem três lobos, ele vai ter três brônquios lobares, um para cada lobo. Se o pulmão esquerdo tem dois lobos, ele vai ter dois brônquios lobares, um para cada lobo. Tá? Aqui é uma vista de frente mostrando onde está o coração aqui. Tá? E aqui está mostrando o timo. O timo também é um órgão do sistema imunológico, é um órgão que também produz hormônios e que está localizado aqui acima do coração. O timo ele é muito ativo e muito desenvolvido na infância. Quando chega na puberdade, no início da vida adulta, o timo ele desaparece, ele vai sendo todo infiltrado por tecido adiposo e no adulto restam só 5 a 10% só
das células do timo. Tá? Então lá na disciplina de imunologia vocês vão ouvir falar muito desse timo, desse órgão. Agora vocês já sabem que ele fica localizado no tórax, acima do coração. Nesse modelo tridimensional aqui, pessoal, a gente também, você tem como deixar os lobos do pulmão transparente, e aí você pode perceber, como que a gente tem aquela ramificação dos brônquios lá dentro dos pulmões. E uma outra coisa que é importante a gente observar quando a gente fala dos pulmões é que cada pulmão vai ter uma região aqui onde vão entrar no pulmão o brônquio principal e os vasos sanguíneos. Essa região no pulmão onde penetram essas estruturas, nós chamamos de hilo do pulmão, ou alguns vão chamar isso aqui de raiz do pulmão. E por fim, a gente tem no nosso roteiro os músculos da respiração, que a gente já viu isso aqui quando a gente falou na aula prática sobre sistema muscular. Tá?